Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Fametro. E hoje eu estou aqui recebendo dois convidados extremamente especiais, o professor Alberto e a professora Estefânia. A professora Estefânia, que é a coordenadora do curso de Psicologia da Fametro, e o professor Alberto, que também é psicólogo, mas hoje ocupa o cargo de gestor da unidade Zona Sul. Mas antes de nós iniciarmos a nossa conversa e falar sobre a nossa temática, que é sobre o atendimento socioemocional na clínica de psicologia e o papel da Fametro nesse contexto, eu preciso apresentar os meus convidados, né? O professor Alberto, ele é graduado em psicologia pela UFAM, ele é especialista em psicopedagogia e também é mestre em educação e ciências na Amazônia pela UEA. Atualmente gestor da unidade Fametro Cachoeirinha. A professora Estefânia é psicóloga e mestra em psicologia pela UFAM e tem experiência como professora de ensino superior no curso de psicologia e áreas afins. Atualmente coordenando o curso de psicologia. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por terem aceito o nosso convite. Muito obrigado, Vitor, por estar aqui presente, participando desse momento. Acho que o debate e a discussão ela se faz necessária, tendo em vista que nós vamos trazer hoje, eu e a professora Estefânia, coordenadora da psicologia, um tema importante, né? Que foi todo um investimento da própria Fametro em ter uma clínica de psicologia que possa atender não só o público interno, mas o externo através das parcerias, né, Estefânia, que nós temos com o CEMED, com o SEDUC, as escolas do entorno de cada unidade onde tem a clínica. Então, para mim está sendo um prazer estar aqui, podendo partilhar e dividir esse momento. E aproveitando, essa temática ela acaba aqui sendo bem importante de ser discutida, não que anteriormente ela não fosse, mas ela ficou mais evidenciada com o advento aí da pandemia que nós enfrentamos, né? A necessidade das pessoas terem esse acompanhamento psicológico em função das realidades sociais que iam se desdobrando com essa avalanche que foi a pandemia do Covid-19. Não sei se já posso dizer que ela acabou, acho que ainda é muito cedo falar disso, cedo. Mas embora a gente saiba que hoje tenhamos, né, vacinas e medicações que tratam a doença, mas os profissionais da área de psicologia, na verdade de todas as áreas da saúde, precisaram se desdobrar e se reinventar de modo a atender essa população. O que a psicologia trouxe de representatividade nesse contexto e a importância disso? Eu penso que além dessa questão da pandemia ter feito de nós, né, nós repensarmos a nossa postura em todos os sentidos, mas nós também estamos vivendo pós-pandemia mudanças de comportamentos, né, Estefânia, mudanças de atitudes, até então que nós não vimos. Então algumas questões psicológicas emergiram a partir daí, e uma delas talvez a gente possa trazer para a gente pensar um pouquinho, é a questão das perdas, né? Sim. Porque nós tivemos perdas significativas na família, de amigos, de parentes próximos, e isso mudou. E com essa mudança também acaba interferindo em todos os processos emocionais, social desse aluno, dos próprios docentes que vêm para dentro da Fametro para ministrar suas aulas e os alunos que vêm para poder ter esse processo de aprendizagem. Então eu penso que nesse momento a pandemia foi um aprendizado que nós tivemos que lidar com isso, viver com ela, saber como a melhor forma de enfrentar. E a academia foi importante, porque ela foi um momento de esclarecimento, de contribuição dos cuidados que deveríamos ter a partir de então, não é isso? Certo. Eu acho que a pandemia, ela colocou os monstros em evidência, né? Então, aquelas pessoas que já sofriam de algum transtorno emocional, com a pandemia se agravou. E quem não sofria pode ter desenvolvido, porque a própria pandemia nos isolou um dos outros, né? Se você não teve Covid, mas provavelmente você pode ter perdido um pai, uma mãe, um irmão, algum parente, então você pode ter desenvolvido, né, algum transtorno emocional. Isso a gente está vendo agora, os reflexos do Covid na sociedade, os estudos deles falam bem sobre isso, né? De alunos, como a gente está com essa parceria com a CEMED, a gente vê muitos alunos que estão praticando automutilação, né? Nós estamos falando de crianças e adolescentes, né, que sofrem de transtorno de ansiedade. Na nossa clínica, a maioria dos transtornos são de humor, né, transtornos de ansiedade também. Né, o professor Alberto também vai falar muito bem disso. E qual é a importância, né, hoje da nossa clínica escola nesse sentido, né?
pós-pandemia. A nossa clínica escola, ela faz um trabalho importantíssimo, não só na formação desse estagiário, desse futuro profissional de qualidade, mas como esse serviço, como bem o professor Alberto falou, para a sociedade. Nós atendemos o nosso aluno, nós atendemos o nosso professor, nós atendemos o público externo e não cobramos nada. É 0,800. Ou seja, nós estamos levando uma profissão que até então a psicologia é uma profissão elitizada, né? Nós estamos popularizando esse serviço. Interessante, até porque essa atividade profissional ela tem um custo, né, do ponto de vista aí do acompanhamento, pelas sessões que as pessoas fazem, não é? Isso. Então a FAMetro hoje, por meio da sua clínica escola, com os seus alunos e um professor que está ali tutoriando, ela oferece isso de forma gratuita para a nossa população. Muito interessante. E quando a gente fala do grupo FAMetro como um todo, entendendo que o curso de psicologia, ele hoje já está para, além da sua sede, professor Stefani, professor Alberto, na Cachoeirinha, por exemplo, existe uma particularidade em específico ou esse direcionamento para a clínica na sede, ele precisa acontecer? Olha, professor Vitor, é importante você trazer, e complementando um pouco o que a professora Stefânia expôs, se a gente tem que pensar esse indivíduo, pensando ele aluno, docente e público externo no contexto biopsicossócio e emocional, né? Certo. Por quê? Porque esse indivíduo que chega, esse aluno, esse professor, ele tem as suas experiências, as suas vivências, tanto no social, ele traz muito forte a questão da cultura, né? E essas relações estabelecidas no ambiente em que ele vive, ele não consegue separar esse ambiente do espaço onde ele está. E a nossa FAMetro é um espaço onde isso, de alguma forma, se manifesta. Né? Então, a clínica, nesse ponto, eu vejo como extremamente importante. Hoje, falando especificamente de Zona Sul, eu fiquei muito feliz quando eu assumi a gestão e que eu vi que tinha uma clínica e nós colocamos ela para funcionar. Porque a gente tem uma demanda ali muito reprimida, né, no entorno. Nós temos Prosamin, né, que a gente sabe, naquela região, a gente sabe que os atendimentos eles não dão conta dessa demanda que é muito grande. E aí veio a parceria com a CEMED, que também as escolas estão nos procurando, né? Então hoje a clínica ela tem esse papel muito importante, né? E eu vejo também que um papel importante da clínica, junto com toda a equipe, é quando você faz o acolhimento ao ingressante, quando ele chega na unidade, porque ele chega na unidade e muitos deles a gente tem percebido que são pessoas que pararam de estudar um tempinho. E elas encontram uma dificuldade no processo de relacionamento em sala, do aprendizagem, de acompanhar os conteúdos. E quando a gente identifica isso e a gente sugere a esse aluno esse acompanhamento da clínica, eles se sentem felizes. E por incrível que pareça, isso está nos ajudando muito no processo de retenção. Interessante. Porque o aluno não desiste. Professor, uma outra pergunta, aproveitando essa fala, em relação a esse acompanhamento psicossocial. O psicopedagógico também se enquadra nas atividades da clínica escola ou é um órgão independente da instituição? Como é que funciona essa relação? Acaba funcionando, depois a professora Stefânia pode falar um pouquinho como coordenadora do curso, acaba sim, porque na verdade, quando a gente identifica, e as coordenações de curso da Zona Sul, ela contribui bastante, porque o aluno ele procura ou o representante, certo, ou o próprio aluno procura já a coordenação, a própria gestão ou a secretaria para dizer, olha, eu quero trancar. Aí a gente procura atender esse aluno antes de fazer isso. E na grande maioria, quando ele vai para a coordenação, vem para a gestão, ele está trancando porque ele não se vê fazendo parte daquele processo. E aquela dificuldade de aprendizagem fica evidente. Muito evidente, por N situações. Muito tempo parado, é uma pessoa com uma certa idade que vai estar um grupo de jovens aí não se vê. Então, a hora que toda a equipe pedagógica, né, a coordenação, a gestão e a clínica de psicologia se une para a gente tentar conversar com esse aluno e mostrar para ele da importância que existe uma clínica que é gratuito, né, e que ele pode buscar esse serviço para ajudar ele nesse processo que ele se encontra no momento. E a gente tem tido um resultado positivo porque os números nossos lá têm mostrado que a retenção ela está muito baixa.
onde a gente identifica, né, como eu falei para você, a gente sugere, né, professora Stefânia, porque a gente não pode dizer que o aluno vá para a clínica. Sim. A gente sugere o atendimento, porque tem que ser espontâneo, voluntário e ele querer ser ajudado. Mas na maioria das vezes esse aluno quer ser ajudado. Sim. E aí essa questão do pertencimento, de sentir fazer parte. Por isso que eu falei no início, professor Vitor e Stefânia, da importância desse processo da FAMETO, do acolhimento ao ingressante, certo, né? E também do veterano, porque ele fica um tempo depois que encerra o semestre afastado da unidade. E quando ele volta já com algumas demandas próprias, particulares, né? Pós-pandemia, por exemplo, e ele encontra novo grupo de pessoas que são os ingressantes. Então, essa troca e esse entrosamento entre eles é importante. Então, assim, a FAMETO está de parabéns quando ela propõe essa acolhida a esses ingressantes, né, professora Stefânia? Sim, eu acredito que apesar da clínica ela ser independente, nós trabalhamos alinhado ao atendimento psicopedagógico, certo, né? Tanto nós encaminhamos, como a gente vê a necessidade daquela criança, muitas vezes que está na clínica, a gente vê essa necessidade de encaminhar, quanto é uma via de mão dupla, né? Então a gente trabalha em parceria mesmo e tem dado frutos, né? Um resultado bem interessante. Agora, nesse aspecto, falando dessa necessidade de o aluno perceber que também precisa ser ajudado, quais são esses fatores psicológicos que impactam diretamente esse processo de ensino e aprendizagem? O que seria, ou quais seriam os mais determinantes que impactam essa relação? Dos que nos procuram, já querendo buscar o trancamento ou cancelamento, na grande maioria das vezes, nesse processo, são pessoas que, de uma certa idade, que pararam de estudar um tempo e eles se sentem deslocados na sala de aula. E aí eles enfrentam uma juventude, por exemplo, a questão da tecnologia. Sim, né? É um grupo de jovens que estão dominando a tecnologia e eles, às vezes, se sentem um pouco perdidos. Esse é um ponto. Outro ponto que eu vejo é que nós estamos tendo entradas nas nossas faculdades, no IME, de alunos novos que estão migrando do EAD para o presencial, porque eles não se identificam em algum momento com o EAD, e quando eles vêm para o presencial, eles se sentem também um pouco perdidos, porque eles saem só do virtual e vão ter que interagir com o grupo numa sala de aula e com o professor, né? Então, eu acho que são fatores que acabam contribuindo nesse processo um pouquinho do ensino-aprendizagem, né, Stefânia? Porque a gente sabe que os processos cognitivos eles são fundamentais. E se existe ali um processo que cria um mecanismo dele, que ele acaba como que se defendendo, os processos cognitivos eles não vão transcorrer com a sua naturalidade. É aí onde que entra o apoio psicopedagógico. Como diria Piaget, o afeto é primordial, eu penso, sim, né? Com certeza. A questão do afeto. E o presencial, ele permite isso, né? Você sentir o calor humano, aquele colega, quando falta outro colega, poxa, senti tua falta, ou o professor, né? Já tive vários feedbacks assim de aluno, poxa, professora, a senhora sentiu minha falta? Isso, né? Ele se sente importante, ele se sente reconhecido. E às vezes, o aluno, ele não tem um ambiente familiar acolhedor. Então, ele faz daqui, da FAMETO, a sua casa. Sim, justo. Né? Ele passa o dia inteiro aqui. Fica na biblioteca, ele se sente acolhido e ele se sente pertencente. Então, isso, acho que a afetividade, ela auxilia nesse processo de ensino-aprendizagem. Agora, o que dificulta esse processo? N fatores pode dificultar. A questão da alimentação, a questão financeira, como o professor Alberto falou, nós somos biopsicossocial e espiritual. Então, sim, até o espiritual vai influenciar, né? O ser humano ele tem que ser visto dessa forma global, holística, né? Sim. Agora, falando especificamente da profissão ou da psicologia, quais são as principais áreas de tendência? Ou ela está ainda em grande fase de crescimento? Quais são as perspectivas aí para a carreira? Para a carreira, eu vejo assim, a psicologia como um leque muito grande de possibilidades, né? Nós temos várias abordagens teóricas, né? E a nossa ementa, ela permite muito isso. Ao contrário da matriz de outras instituições, eu creio que a nossa é a mais redondinha, a mais completa, né, Alberto? Sim. Porque nós damos ênfase para psicanálise, para cognitivo-comportamental, para social. Então, o aluno ele tem um gostinho de cada abordagem, né? Certo. E depois
ele vai, que nem religião, vai para aquela que Se melhor... sente mais à vontade. Perfeito. Existe uma identificação, né, Stefânia, Muito com a bom. área em que ele vai atuar. Se ele optar pela clínica, ele tem que encontrar ali a abordagem, o caminho que ele quer e se sinta bem diante do atendimento. E uma coisa interessante, Stefânia, que tem ajudado muito, eu tenho percebido, foi quando nós colocamos a brinquedoteca. Olha que Porque a interessante. brinquedoteca, ela contribui nesse processo de aprendizagem do aluno, de psicologia, porque ele vai fazer um processo de experimento dentro da própria clínica, né, no horário em que não tem atendimento, e as turmas vão para eles fazerem experimento. Como é que é essa questão do lúdico? Como é que essa criança lida com os brinquedos, com o que tem lá, e como que ele pode já ir aprendendo e contribuindo com essa dinâmica, né, de como se dá esse processo do brincar, que eu acho que isso é importante. Sim. Certo. E para o público que nos acompanha, é interessante a gente destacar que a FAMetro, enquanto instituição, ela tem se preocupado com o crescimento e a expansão dos seus cursos, não só na capital como no interior, né? Diferentemente de outras instituições, principalmente públicas, que conseguem alcançar esses públicos no interior, oferecendo cursos, na maioria das vezes, de licenciatura, a FAMetro tem levado cursos como Direito, Psicologia, Enfermagem para outros municípios, de modo que a gente consiga ter uma maior abrangência, não é? E falando dos diferenciais do curso de Psicologia da FAMetro, professora Stefânia, como coordenadora do curso, o que a senhora tem aí para oferecer diferente, né, do que o mercado está oferecendo hoje nesse curso em específico? Bom, além da nossa ementa, né, que eu vejo que ela permite o aluno, ela não é direcionada a uma única abordagem, né, ela permite o aluno ter várias possibilidades. Por exemplo, a gente tem uma disciplina que é Psicologia, Gênero e Sexualidade. Certo. Né? Na minha graduação, eu não vi essa disciplina. E hoje a gente fala bastante disso, né? Da questão da identidade de gênero, e são nossos futuros clientes, né? Sim. Então, essa disciplina eu vejo como um diferencial Certo. dentro da nossa matriz. Tem tópicos especiais também, que é uma disciplina que ela permite o aluno, ele meio que revisar o conteúdo do semestre passado ou defasagens do processo de ensino-aprendizagem que aquela disciplina não conseguiu alcançar. Certo. Né? E além do nosso laboratório de simulação, que eu acho fantástico. Ah, legal, isso é verdade. Né? Um grande Que diferencial mesmo. eu acho maravilhoso, que era nossa antiga sala de espelho, né, Alberto? Que quando a gente se formou se chamava sala de espelho. O que é o laboratório de simulação, para quem não conhece? O laboratório de simulação é tipo aquelas salas de investigação policial, Certo. onde os sujeitos ficam conversando e os outros E ficam o outro olhando. grupo assistindo. Só que esses sujeitos são atores que estão atuando sobre um caso clínico, e os alunos ficam vendo como é essa atuação, no caso, um ator e um aluno fazendo o papel do psicólogo. O aluno não tem ideia do que esse ator vai falar, e aí a gente vai ver como é que esse aluno se saiu, quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos. Então ele já tem um pouco, antes de chegar no próprio estágio, ele já tem esse gostinho de como seria na clínica, através do nosso laboratório de simulação, que eu acho perfeito. O laboratório de experimental, né, professor? Isso. Nós temos nosso laboratório O de que seria o informática. experimental? O laboratório de informática que nós temos, são colocados neles um programa, né, para experimento dentro da disciplina de comportamental. Então, o professor ele tem a oportunidade de levar os alunos e, através do virtual, ele vê como é que se dá tudo. É a famosa caixa de Skinner, né, o experimento do ratinho, que é a questão do condicionamento, do comportamental propriamente dito, que é específico da disciplina de Psicologia experimental. Psicologia experimental, que alguns estão tendo agora no terceiro período. E eu só gostaria de acrescentar o que você colocou da questão, além da ementa, que traz isso ao laboratório, é a preocupação da psicologia trabalhar com temas muito atuais. Né? Então, essa questão da atualidade é muito importante. A gente incentiva muito os alunos de psicologia. A gente sempre fala o seguinte: tem alguns cursos que você nunca vai deixar de estudar e de ler. Um deles é psicologia. Sim. Porque comportamentos, manifestações de indivíduos surgem de acordo com as demandas e as necessidades do próprio tempo. Né? Certo. O nosso papo está muito interessante.
A gente conversa sobre situações em específico que vão dando outros desdobramentos, mas o nosso Pod Fametro está chegando no fim. E eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês por terem aceito esse desafio, né? Que é um desafio estar aqui, a gente encontrar um espaço na agenda que é bem disputada. E mais uma vez agradecer aí por terem aceito o nosso convite. Eu gostaria de agradecer o convite, eu acho que é muito importante a gente partilhar as nossas experiências como gestão, né, e a professora Stefânia como coordenadora de curso, porque a gente traz aqui um pouquinho das nossas vivências dentro das unidades e a professora Stefânia na coordenação. Eu que agradeço estar aqui partilhando esse conhecimento e a gente aprender juntos, né? Com certeza. Sempre a gente está aprendendo junto. Muito obrigado a FAMETRO, professor Vitor, sua equipe. E o convite, professora assinada, para nós estarmos hoje aqui. E estamos à disposição para novos temas. Novos temas, claro, com toda certeza. Muito obrigado. Eu queria agradecer e fazer um convite para você que ficou intrigado, ficou interessado pelo curso de psicologia. Você pode me procurar aqui na coordenação da sede, que eu vou ter todo o prazer de dizer como é que o nosso curso funciona. E agora, mais do que nunca, né, seu 6º ano consecutivo com o primeiro lugar no IGC do estado do Amazonas. Isso mesmo. Agradeço mais uma vez. E você que nos acompanha, fique ligado nos nossos próximos episódios. E eu gostaria de destacar e sempre falar, e eu não deixo de falar sobre isso, que esse Pod Fametro é um oferecimento do Centro Universitário Fametro, que é a instituição que mais cresce no estado do Amazonas. Fique ligado. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.